Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Desde o início do ano, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para atualização do Código Civil. Mas o que essa reforma vai afetar em nossas vidas? É o que nós vamos saber no programa de hoje, nessa conversa com o professor de Direito Civil, Dr. Mário Dota Júnior. Vamos conversar com ele? Bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui e vamos desvendar um pouco dessa reforma aí do Código Civil, né? Tomara, não? Então, aqui para o nosso público, primeiro, acho que é importante a gente falar sobre o que é o Código Civil, né? E que áreas da nossa vida ele regulamenta. Sua pergunta é muito oportuna, porque o Código Civil, ele cuida exatamente dessas nossas relações no dia a dia. As coisas mais comezinhas, as coisas mais simples, a gente não sabe, mas é regulado pelo Código Civil. Uhum. Coisas assim absolutamente comuns. Então, quando a gente pensa numa reforma do Código Civil, nós temos que ter a maior atenção, por quê? Porque ela pode mexer com o nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que é o caso, mas pode. Pode, porque tem um exemplo que eu até gosto muito de dar nas aulas, é o exemplo de que se você estiver pescando no mar e pegar um peixe, o peixe é seu, bom, todo mundo diria para você sim, mas por quê? Porque é uma forma de aquisição de propriedade móvel por ocupação e que é previsto no Código Civil. Ou seja, as coisas que nunca tiveram dono ou, tendo tido dono, foram abandonadas, são suscetíveis de aquisição da propriedade por aquele que a apanhar. Então, todo mundo sabe disso. Se eu pescar o peixe no mar é meu, é meu. Agora, alguém sabe que isso é regulamentado pelo Código Civil? Não. Então, esse é um exemplo que eu sempre gosto de utilizar. Por quê? Porque as pessoas fazem certo. E na maior parte das vezes não sabe que isso está no Código Civil, mas está. Mas está. E qual a importância de uma reforma nesse momento? A lei nunca anda tão rápido quanto os costumes, quanto a sociedade. A sociedade vai mudando, vai se adaptando, principalmente nos tempos mais recentes. E a legislação nunca consegue acompanhar. Então, o próprio Código Civil, que hoje está em vigor e que se pretende alterar, ele vem sendo mudado. Tanto que na parte do contrato de seguro, que ocupa entre os contratos especiais, o seguro é um deles, foi mudado recentemente no final de 24, no final do ano passado. E vai ser mudado novamente, ou pelo menos se pretende que seja mudado novamente na reforma. Então, eu diria a você que duas questões ficam aqui para a gente pensar, para a gente meditar sobre isso. É o seguinte: ainda que se reforme o Código como se pretende agora, eu tenho a mais absoluta certeza que em 5, 10 anos ele vai estar desatualizado, porque vai mudar. Mas isso então Sempre. Vem acontecendo com mais frequência, né? Sim. Porque o atual Código Civil é de 2002, né? E o anterior, que foi o primeiro da República, é de 1916, é isso? 16, mas veja bem, é de 16, mas na verdade a gestação dele começou ainda no período do Império. Quando Teixeira de Freitas fez a consolidação das leis civis, a pedido de Dom Pedro I. A pedido de Dom Pedro. Entendeu? Quando o Brasil se separou de Portugal, o Dom Pedro baixou um decreto lá dizendo que todas as leis que valiam em Portugal passariam a valer no Brasil. Não podia ser diferente, né? Então não ia construir uma legislação. E depois o Teixeira de Freitas elaborou essa obra, tida assim, reconhecida mundialmente como a obra do mais alto quilate, e ele pegou toda a legislação civil em vigor na época e consolidou nesse documento chamado Consolidação das Leis Civis. Essa consolidação das leis civis vigorou
até a entrada em vigor do Código de 16, De 16. do Clóvis Bevilacqua. Na verdade, o próprio Teixeira de Freitas, depois que ele fez essa consolidação das leis civis, então ele foi encarregado de fazer o projeto do que viria a ser o Código Civil. Mas ele se empolgou e não estava nem na metade do trabalho, o código já estava mais de 5.000 artigos. Né? Então, veja bem, só para você ter uma ideia, hoje o nosso Código Civil em vigor tem 2024, 2028 artigos. Então não tinha metade, já estava com 5.000. E aí ele foi alvo de críticas por artigos na imprensa, ele ficou muito magoado e simplesmente abandonou o projeto, né? E esse projeto aí ficou adormecido, embora tenha sido usado, esse projeto que o Teixeira de Freitas fez, se chamou Esboço, e foi usado por vários países como modelo para os códigos da Argentina, dos outros países, principalmente da América do Sul. Tamanho o valor dessa obra que o Teixeira de Freitas deixou, né? Mas aí só depois da República, com o Epitácio Pessoa, é que se retomou essa ideia. Então, na virada do século XIX para o XX, é que foi retomada essa ideia. E aí, então, se atribuiu a Clóvis Bevilacqua, que era um jovem jurista cearense, e ele fez o projeto, assim, até com uma certa celeridade. Mas mesmo assim, veja bem, ele fez o projeto na virada do século e ele veio só entrar em vigor 16 anos depois. Né? E o Código atual, ele também ficou em gestação? Ficou. O Código atual é de 1960, quer dizer, começo dos trabalhos, encabeçado por Miguel Reale, de 1960. Depois de 1960, nós tivemos a Revolução de 64, nós tivemos a Constituição de 88, mas o projeto foi se adaptando a tudo isso. Então ele entrou em vigor em 2002, 2003, né, com uma vacatio legis de 1 ano. Então ele efetivamente começou a valer em 2003, mas foi aprovado em 2002. Né? E ele, então, nesse período aí, ele absorveu muito da mudança que teve. Então, e vem sendo atualizado, como disse. Então, alguns tópicos que chamam mais atenção vêm sendo atualizados. Então, não é dizer, não, ele foi aprovado e ficou do tamanho que está. Para você ter ideia, o Código Civil francês é de 1804 e está em vigor na França ainda, com alterações, com adaptações, mas é o mesmo, Código de Napoleão. E essa reforma que está vindo aí, ela é de autoria de quem? Bom, é uma comissão de juristas, né? Então, o Luiz Felipe Salomão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, é que encabeçou esse grupo de juristas, pessoas da mais alta qualidade, isso é inegável, pessoas de um conhecimento assim, que são respeitadíssimos do mundo jurídico, né? E eles é que elaboraram esse projeto de reforma, que é um projeto de reforma, assim, eu diria, para ser bastante modesto, uma intervenção considerável, altera mais de 800 artigos, altera, né? E cria outros 300. Então, se a gente pensar num código de 2.000 artigos, que eu acabei de dizer, nós estamos falando de mais da metade. Mais da metade. Só que grande parte dessas alterações não são alterações substanciais. São alterações feitas muito mais para se adequar à linguagem, para tornar mais claro o texto. Então você diz, bom, mas vai trocar 800 artigos, então vai ficar tudo diferente. Não. Tá? Então, um artigo que pode gerar uma certa obscuridade, eles lá dividem aquilo em mais 2 parágrafos,
para dar um pouco mais de clareza no texto. Então, não estamos dizendo que são 800 mudanças. Modificações mesmo. Não. Mantém-se o conteúdo, mas muda a redação. Então, vamos lá para as principais mudanças que o senhor vê aí no direito de família. Bom, o direito de família, na verdade, o direito de família é a área do direito civil mais, assim, digamos, vulnerável. Porque os costumes impactam o dia a dia das pessoas. Então, você tem algumas situações que até por uma certa intolerância, aquelas coisas assim, que não se justifica nos dias atuais e que foram absorvidas e positivadas agora, ou pelo menos se pretende positivar, caso aprovado esse projeto. Mas são até algumas alterações que na prática já estão funcionando. Funcionando por quê? Porque por decisões judiciais que começam a admitir, então não está na lei, não, mas aí o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça começa a aceitar essas situações, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, regulamenta algumas situações, como a união homoafetiva. Hoje ela não está no código expressamente, mas também não tem vedação. E decisões judiciais e regulamentação do CNJ já regulamentaram isso, está se fazendo, sem grandes alardes, só que agora, então, no novo projeto, isso é tratado de uma forma mais objetiva, né? E o senhor estava me falando antes da gente entrar para a entrevista que vai ter uma mudança aí na questão do divórcio. Bom, sobre esse aspecto, eu diria para você o seguinte, essa questão de família, eu diria que no direito civil é a parte mais delicada. Delicada porque envolve sentimentos, envolve filhos, envolve imagem pública, envolve uma série de coisas que o legislador precisa ver isso com muita atenção e com muito tato, né? Então, no projeto nós temos aí a questão do divórcio, segundo está previsto, pode ser feito por uma só pessoa, ou Só seja, uma parte. um dos cônjuges, qualquer deles, vai ao cartório, não precisa avisar o outro e divorcia. E chega para o outro e fala assim, estou divorciado Não, de você. ele vai saber depois que tiver divorciado. Veja bem, tecnicamente, até não isso não se choca com as regras gerais do direito. Mas é por isso que eu digo para você, porque a vontade de se separar é um direito potestativo. Ou seja, o cônjuge, o outro cônjuge não precisa dar motivos. Basta que um deles não queira mais. E a verdade, a experiência leva a se entender. Se um não quiser mais, não adianta. Ou seja, a vida vai ficar um inferno. A vida. Sim. Então, é justo que se separe. Mas pelo menos deu uma satisfação, né? Então, mais respeitoso, sim, né? mais respeitoso, mais olhar o sentimento das pessoas, quer dizer, você está divorciado e não sabe. E aí você vai ser avisado que você está divorciado. Então, sabe, essas coisas eu acho que precisava ser melhor pensado. Aí cria-se um regramento qualquer para dar um pouco mais de flexibilidade, de que isso... Mas tá no código, é uma parte do... E também há uma questão de inversão do ônus da prova na paternidade, né? Mas isso também já está hoje. A jurisprudência entende que se alguém se recusar a fazer o exame de DNA, já pressupõe que ele aceitou. Que ele é o pai. Então, em termos práticos, isso não altera muito o que já existe. Tá? Então, a jurisprudência, como disse para você, ela cuidou de resolver esse impasse. Não, e tem até uma lei que diz isso, tá?
Mas antes da lei entrar em vigor, uma lei esparsa, ela não está no Código Civil, mas tem uma lei que diz isso. Mas antes disso, a jurisprudência já vinha aceitando isso. Por que você está se negando? Porque provavelmente o exame seja positivo. Então, você cria uma presunção de que seja. Que seja o pai. É, uma presunção. A lei também trabalha com presunções, e essa seria uma delas. No direito de família, tem mais algum ponto que o senhor queira destacar? Não me lembro, assim. Na verdade, como eu disse, esse projeto ele resolve algumas situações que estão resolvidas de outra forma, mas agora ele é positivo. Então, consolida. eu diria dizer para você, não, a partir de agora vai mudar substancialmente. Não, não é verdade. Tá. E as sucessões? Nas sucessões, eu acredito que o direito das sucessões, a mais impactante porque hoje, com o Código de 2002, né? Veio uma regra nova que é o quê? O cônjuge passa a concorrer com os herdeiros na parte patrimonial do cônjuge falecido. Então, digamos que é comunhão parcial. Na comunhão parcial, cada um guarda aquilo que tinha antes do casamento, e o patrimônio construído após o casamento é comum. Muito bem. Os herdeiros herdam o quê? A parte particular do falecido, os bens particulares do falecido, e o cônjuge concorre com os herdeiros nessa parte, hoje. A proposta tira isso, o cônjuge não concorre mais. Não vai concorrer mais. Vai ter direito só à ameação dele. Exato. E outra coisa, retira o cônjuge também do rol de herdeiros necessários. Tá? Então, o herdeiro necessário hoje é descendente, ascendente e cônjuge. Hoje a proposta vai ficar só com descendente e ascendente. E no direito digital? Direito digital, aí, por isso talvez os 300 novos artigos, grande parte disso direito digital. Entrou todo um capítulo, mais um pedaço do código que no projeto os artigos não tem nem número, nem numeração, porque ele não está trocando o que já tem, ele está colocando o que não tem. Tá. Sabe? Então, nossa, é muito amplo, inclusive alteraria em tese algumas leis que estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal a respeito de a alteração é impactante a ficar da forma como está proposto, tá? Mas eu acredito que seguramente essa proposta aí, muito disso vai ser aprovado porque passa a regulamentar uma coisa que não tem regulamento. Tá? Então isso realmente é novo. E em relação ao digital também, foi oportuno que você falou e agora me lembro, agora o Código Civil passa a reconhecer a propriedade digital como bem móvel. Quer dizer, na verdade não é nada, né? Porque aquele negócio, móvel o que é? O que eu posso pegar, movimentar. Isso é móvel. Então a propriedade digital, assim como as fontes de energia, isso já está no código. Que também não dá para você pegar em energia, mas já prevê. E agora prevê. É suscetível de herança, etc. E também parece que muda alguma coisa com relação aos animais, né? Que geralmente o nosso público gosta de saber dessa questão de animais e pets aí. O artigo 19 trata dos animais domésticos assim como seres sencientes, ou seja, dotados de sentimentos, etc. Embora seja um artigo, no meu sentimento, meio lacônico, porque ele diz que são e não diz
por que isso, mas pelo menos talvez o legislador quis aí demonstrar a sua preocupação, porque nos dias atuais esses seres aí passam a fazer parte da família, né? Ah, sim, Então, né? Às vezes ficam como filhos, nossa, né? Como filhos. Então, talvez só para dizer, ó, lembrei de vocês. Entendi. Professor, o Código atual de 2002, ele é reconhecido por dar um certo destaque para a boa-fé objetiva e para a função social. Isso continua agora com a reforma? Como que a reforma está tratando isso? Ah, sim. É muito curioso. Aliás, veja como o mundo jurídico funciona, né? A gente ainda na vigência do Código Civil anterior, nós tivemos o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor, aliás, essa é justamente uma das coisas que, uma das, digamos, críticas, talvez, em relação ao próprio Código Civil de 2002, quando ele foi aprovado. O Código do Consumidor é um microsistema. Então, o que é um microsistema? Ele tem partes assim gerais, ou seja, o que é o consumidor, qual é a proteção do consumidor, etc. Depois ele vem para propriamente as violações que podem ser praticadas contra o consumidor. Tá, e ele diz lá sobre o fato do produto e o serviço, sobre o vício do produto e do serviço, etc. Depois ele cria regras de direito administrativo, ou seja, como é que se pune o mau fornecedor. E depois ele cria regras processuais, como é o processo civil do consumidor. Depois ele cria crimes contra a relação de consumo. Então, ou seja, no Código do Consumidor você tem tudo. Você não precisa pegar o Código Civil, o Código de Processo, leis parsas, não. Ali tem tudo. Então, os críticos, vamos lá, diziam que o Código Civil deveria ser desmembrado nos livros, então. 1, parte geral. 2, obrigações de contratos. 3, direito de família. 4, entendeu? Separar direito das coisas, família, sucessões. Separar isso em livros mesmo, assim, fisicamente separados. Tá. E que trataria de tudo. Como o Código do Consumidor. Como o Código do Consumidor, né? Então, essa fica a primeira observação, que eles estão mudando o Código de 2002, mas estão mantendo a mesma estrutura. Tá certo? Então, eu vejo que a prática mostra que isso é verdade. O Código do Consumidor é um exemplo de legislação. É um exemplo de legislação. Tudo que você quiser está ali. Você não precisa buscar outro código para resolver aquele problema. E o Código do Consumidor, com essa dinâmica que ele passou a imprimir no direito brasileiro, que não tinha antes e também não teve depois, muita coisa que tem no Código do Consumidor veio para o Código Civil de 2002. Tá. E agora veio mais ainda para o projeto. Então trata, por exemplo, de contrato de adesão, que o Código do Consumidor trata, o Código Civil não tratava, ou tratava assim superficialmente. O novo projeto trouxe para o seu bojo, tá, muita coisa que já está no Código do Consumidor. Entendi. Né? E veja que essa influência do Código do Consumidor também serviu para o processo civil. Muita coisa do processo do consumidor foi para o processo civil. Sabe que é a efetividade, o juiz poder determinar medidas que efetivamente façam cumprir a ordem judicial, não prejudiquem o consumidor. Então, a gente vê nitidamente essa absorção. Então, veja bem, no Código de 16 não falava sobre função social do contrato. Aí, no Código de 2002, 2003, já fala.
Agora, nossa, ele não só fala sobre isso, mas sobre equilíbrio contratual, sobre... Então, trouxe muito do Código do Consumidor para muito mais do que no Código de 2002, muito mais. As mudanças que estão sendo propostas, elas aumentam ou diminuem o poder do juiz de interferir nas relações contratuais? Veja bem, eu diria que vai positivar uma situação que já acontece. Tá? Então, os juízes gradativamente, até por força dessas regras processuais do Código do Consumidor, já tem muito mais autonomia de tomar medidas, porque veja bem, o código é uma coisa estática, a vida é dinâmica. Se o código disser, o juiz poderá, isto e aquilo, bom, aí o juiz, numa situação de fato, ele fala, não é nem isto, nem isso, nem isso, eu preciso de uma outra solução. Se o código se restringir essas três, o juiz não pode inventar, não poderia. Tá? Então, o Código do Consumidor, mais ou menos assim, qualquer medida que seja adequada à satisfação do direito. Então, qualquer medida, o juiz, dentro do bom senso, ele tem liberdade para impor essas medidas, determinar essas medidas e fazer cumprir. Então, eu digo que hoje, talvez, nesse projeto, tenha muita coisa que consta do projeto, mas que na prática isso já acontece. Já vem acontecendo. Professor, esse projeto de lei que reforma o Código Civil e que deu entrada em fevereiro deste ano lá no Congresso, na sua opinião, qual é a previsão de votação e de entrada em vigência? Historicamente, como nós já chegamos a comentar, esse processo de elaboração do Código Civil normalmente é um processo muito lento. Porque é assim, é muito técnico, afeta profundamente a vida das pessoas e tem muita opinião divergente. Então eu disse para você, tira o cônjuge da condição de herdeiro necessário. Você acha que está certo ou você está errado? Você vai achar quem diz que sim, você vai achar quem diz que não. Sabe, então são coisas extremamente polêmicas. E estou dizendo um caso, mas imagine as outras coisas. Então, para que isso chegue num consenso, eu acho que precisa de muita conversa, muita explicação. Sabe, talvez a solução proposta não seja melhor, surja aí no curso da tramitação alguns aperfeiçoamentos, e o que é pior, você pode ter certeza que aprovado, se for aprovado, quando for aprovado, já está ultrapassado. É lento, né? É lento e a vida corre mais rápido. Muito mais rápido. E nos últimos anos, muito mais, né? Muito professor? mais. Então, assim, o que a gente viu no final do século XX até agora, o mundo não conheceu nas épocas passadas somadas. Então, é muito rápido. O mundo digital, a internet acelerou muito, né? As mudanças, os costumes. Tudo. Né? Não, e a velocidade de informação. A velocidade de informação. Está tudo muito rápido. Né? No Código de 16, a vacatio legis, que é aquele período desde que a lei é aprovada até que ela entra em vigor. Então, entrava em vigor 30 dias no Rio de Janeiro, que era a capital, depois em 3 meses, sabe? Porque as pessoas simplesmente nem tinham ideia do que estava acontecendo. Essa informação até chegar onde ela tinha que chegar, Deus. Né? Agora é tudo muito rápido. Entendeu? Então, temos que viver, fruto dos tempos. Né? É isso aí. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, trazendo todas essas informações. E vamos torcer para que o projeto caminhe,
vai caminhar, quem sabe corra um pouquinho, né? Não, mas sabe, não sei até que ponto correr é bom ou é ruim, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.